Olá, alunos da disciplina Teoria Geral da Administração. Aqui é o professor Alexandre Bilar e hoje iremos falar sobre a evolução da administração, do pensamento administrativo. Em especial, falaremos sobre a abordagem clássica da administração. Estudaremos a administração científica do Taylor, a teoria clássica ou gestão administrativa do Fayol e a teoria da burocracia do Weber. Vamos lá. Como vocês podem ver nessa figura, temos aí uma linha do tempo mostrando a evolução do pensamento administrativo. Inicialmente, temos a teoria da administração científica do Taylor, no iníciozinho do século XX. Na sequência, a teoria da burocracia e a teoria da gestão administrativa, ou a escola clássica, ou teoria clássica, do Henri Fayol. Depois, nos anos 30, a teoria das relações humanas. Nos anos 50, o comportamento organizacional. Na década de 60, a teoria dos sistemas. Na década seguinte, de 70, a teoria da contingência. Na década de 80, a qualidade total. Depois veio a organização inteligente, a reengenharia e os novos paradigmas da administração que estamos tratando ao longo desse século XXI. Bom, resumidamente, os 4 princípios da administração científica do Taylor, que buscava o desenvolvimento do trabalho de uma forma eficiente, com foco nas tarefas, podem ser assim resumidos. Primeiro, desenvolvimento de uma abordagem científica para cada elemento do trabalho de cada indivíduo, ou seja, ele buscava o estudo das tarefas, utilizando medidas para determinar a melhor maneira de executá-las, o chamado On Best Way. Depois, a seleção científica dos trabalhadores. Os trabalhadores eram selecionados, treinados e ensinados a desenvolver cada tarefa. Depois, a cooperação entre a gestão e os operários, entre a gerência e os trabalhadores, de forma a assegurar que o trabalho ocorresse conforme planos e princípios, combinando planos e princípios, e a divisão do trabalho em si, a apropriada divisão do trabalho. Então, esses são, em síntese, os princípios da administração científica do Taylor. Portanto, o Taylor trouxe grande contribuição. O Taylor é essa figura simpática que vocês podem observar aí nessa foto. Ele trouxe grande contribuição para a administração porque ele, em seus princípios, em suas obras, eu destacaria o livro Princípios de Administração Científica. Inclusive, eu tenho essa obra e vocês podem adquiri-la futuramente. E encontrar muitos textos que mencionam a obra do Taylor na internet. Ele foi um pioneiro e é considerado por muitos como o pai da administração científica e da administração na modernidade, porque ele trouxe em seus princípios a importância de se estabelecer a ciência da produção, de treinar e selecionar trabalhadores e aplicar a ciência nas tarefas, ao invés do empirismo, nas tarefas operativas, nas tarefas do dia a dia da fabril, das fábricas. E construir um sistema de cooperação entre trabalhadores e gerência no intuito de alcançar os objetivos, no intuito de aumentar a produtividade e a eficiência da organização. Taylor, portanto, é sinônimo de eficiência e produtividade.
Então, ele foi pioneiro na análise sistemática das organizações. Ele usava ciência ao invés de empirismo e buscava harmonizar aí criar um sistema cooperativo entre patrões e empregados, com o intuito de obtenção de alta produtividade e altos salários, porque os trabalhadores no modelo do Taylor trabalhavam por peça produzida, por tarefa executada, e o salário era diretamente proporcional à quantidade de peças produzidas, de trabalho realizado. Quem trabalhava mais, ganhava mais. Essa era a lógica do sistema taylorista. Portanto, sintetizando a administração científica do Taylor em alguns conceitos-chave, podemos dizer que ele usou uma metodologia científica para criar o melhor jeito, o melhor caminho de realizar as tarefas, o chamado On Best Way. Enfatizou, a ênfase dele era nas tarefas, né? E também na seleção, treinamento e cooperação entre funcionários, operários e administração. Criou a organização racional do trabalho, né? Sua metodologia era racionalizar a realização das tarefas para aumentar a produtividade e, significativamente, ele aumentava a produção e a eficiência das fábricas por onde passou. Ele utilizava a ciência para a resolução dos problemas, para a execução das tarefas e adotava o sistema de pagamento por desempenho, né? Quem mais trabalhasse, mais produzisse, mais seria remunerado. E, nesse sentido, podemos considerar como contribuições do Taylor essas que mencionamos, né? A cooperação também entre operários e administração. Entretanto, existiam limitações e alguns críticos fizeram muitas observações acerca das limitações da teoria da administração científica de Taylor. Dentre essas limitações, nessa apreciação crítica, por assim dizer, podemos mencionar e listar os pressupostos motivacionais simplistas. Ou seja, à época, a visão do Taylor em termos de motivação era extremamente simplista. Ele imaginava que o trabalhador ele se motivaria à medida que recebesse maiores salários, né? E não levava em consideração outras questões relacionadas a aspectos sociais, enfim, outras questões psicológicas, né? O trabalhador era visto como uma máquina, né? Uma peça de uma máquina. Isso era uma crítica conhecida como a teoria da máquina. Inclusive, vários autores mencionam isso. Até hoje há uma crítica severa em relação ao Taylorismo, no sentido de que explorava o trabalhador, né? Há um filme muito interessante do Chaplin, Tempos Modernos, que fala exatamente sobre isso. E se vocês puderem, também podem dar uma olhada na internet. É um filme bem interessante e que ele menciona aí a exploração, né? Os trabalhadores serem peças de uma grande engrenagem que seria a organização, né? Outra questão também que é muito criticada em relação à obra do Taylor é que ele não considerou as tarefas realizadas pela alta gerência, pela alta administração, atendo-se tão somente ao chão de fábrica, né? ao operacional, e ignorou também a relação entre a administração e seu ambiente externo. Então, ele não fazia essa análise que nós fazemos hoje em administração e considerar os fatores ou variáveis ambientais que interferem e impactam no dia a dia das organizações. De uma forma geral, o Taylor foi pioneiro sob muitos aspectos, ajudou bastante no desenvolvimento da ciência da administração, mas obviamente teve suas limitações. Bom, fazendo uma sequência cronológica, a próxima teoria é a teoria da burocracia do Max Weber. O Max Weber morreu em 1920, né? O alemão Max Weber. A teoria da burocracia só
o modelo burocrático weberiano, né, ele se difundiu na administração de uma forma mais abrangente a partir da década de 40, porque apesar de ele ter falecido nos anos 20, por ser alemão, a sua obra estava escrita no seu idioma natal e a tradução demorou, e nos Estados Unidos praticamente só aí na década de 40, né, depois da Segunda Guerra, é que as ideias do modelo burocrático weberiano foram disseminadas. Vale salientar que o objetivo do modelo do Weber era aumentar a eficiência organizacional, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que associa diretamente a burocracia à lentidão, né? A papelório, a resistência, né? O modelo weberiano ele era pautado pela busca da eficiência. Na ideia dele, né? O modelo burocrático permitiria que as organizações realizassem muitas das suas atividades rotineiras de uma forma muito mais simples e eficiente, e as estruturas iam eliminar, as estruturas burocráticas eliminariam a variedade de resultados. Ele faria com que a organização fosse mais constante, mais consistente, aumentasse a sua previsibilidade no que diz respeito aos seus processos e a obtenção dos seus objetivos. O foco da teoria da burocracia era na estrutura, na organização como um todo. Tá? E o Weber ele era uma personalidade com grande conhecimento, né? Ele é famoso não apenas pelo modelo burocrático, mas por outras obras. E vamos seguir com a nossa discussão sobre o Weber, né? Sobre o Weber. Bom, o modelo burocrático weberiano ele possuía alguns pilares. Então, ele tinha alguns conceitos-chave que iremos abordar agora. Primeiro, existia uma rede formal e estruturada entre posições especializadas. Então, no modelo burocrático, tudo era realizado formalmente, né? Havia uma grande ênfase na racionalidade, nas regras, nos regulamentos. Então, o comportamento ele era realizado de acordo com o que fosse padronizado lá pelas regras, né? Os cargos eram exercidos por pessoas que tinham condições, que eram especialistas, né? Havia o assessoramento de pessoas treinadas e que seguem aquelas regras ao pé da letra, regras previamente definidas para adotar a organização de maior eficiência, né? A hierarquia é quem ia definir esses cargos. Vale salientar que o Weber ele considerava ele teorizou aí três tipos básicos de relação de autoridade. Primeiro, a autoridade tradicional, né, que era exercida mediante o costume, as práticas que eram passadas ao longo do tempo. A autoridade carismática, né, que é aquela que era baseada no carisma, né, na devoção. E a autoridade racional legal, que ele entendia, né, que esse tipo de autoridade era o mais adequado para as organizações de porte, para as organizações de natureza complexa, pois ela enfatizava a obediência às ordens, né, conforme o cargo. Então a hierarquia era definida, né, define o relacionamento entre os cargos, e essa autoridade está diretamente, a autoridade racional legal, ao cargo e não ao indivíduo. Então veja que tinha uma grande preocupação por parte do Weber com essa questão da impessoalidade. Era uma das características do seu modelo burocrático. Ou seja, ele tinha ênfase na forma, né? Ele tinha ênfase na especialização da tarefa, nas regras e normas, na responsabilidade definida, no registro por escrito de todos os acontecimentos relevantes da vida organizacional, né? Então, a contribuição
da teoria da burocracia foi justamente essa, ela promoveu o desempenho eficiente das atividades organizacionais rotineiras, aquelas atividades repetitivas. Com o modelo burocrático, elas ganhavam toda uma normatização que ajudava na sua feitura e não levavam a distorções interpretativas. Se eu tenho uma regra clara, definida, do que fazer, do passo a passo a fazer, e até hoje as organizações usam isso, eu não perco tempo, né? E nem crio do nada aí um jeito de fazer que pode ser equivocado. Eu vou seguir aquelas normas, vou seguir aquele modus operandi, aquele passo a passo, e no final eu vou obter o resultado esperado de uma forma mais previsível. Então ele elimina com isso o julgamento subjetivo dos empregados e gestores e dá ênfase, né, mais à posição, mais ao cargo em si do que à pessoa, porque o modelo é extremamente estruturado. Então, alguns autores dizem que uma boa burocracia deve ter os seguintes elementos. Deve ter um sistema de normas escritas e procedimentos operacionais padronizados que explicam como os empregados devem se comportar, dá lá o passo a passo, uma hierarquia de autoridade claramente especificada, você sabe exatamente quem é seu superior, a quem você se reporta, um sistema claramente especializado de relações de tarefas e papéis, né, de relações entre tarefas e papéis de relacionamento, com base nos cargos, com base na hierarquia, e um sistema de seleção e avaliação que recompensa os empregados de uma maneira mais justa, mais equitativa, com base na meritocracia, né? Então, para exercer uma determinada função, a pessoa precisaria ter as condições técnicas necessárias para tanto. Para assessorar alguém, a pessoa tinha que ser especializada naquilo, treinada naquilo e com pleno conhecimento das regras, das normas necessárias para isso. Agora, existiam, obviamente, limitações no modelo burocrático. Uma delas é que é um modelo mais rígido, então não havia grande flexibilidade organizacional, a flexibilidade era limitada. O processo de decisão era lento, porque como existia aí toda uma rotina a ser seguida, baseada na hierarquia, então o chefe tinha que se reportar a outro chefe, e às vezes, por falta de uma flexibilidade, demorava para que você tomasse determinadas decisões. E as pessoas e os relacionamentos interpessoais eram colocados em segundo plano. Em primeiro lugar estavam as regras, as normas, a estrutura. E um problema que alguns críticos mencionavam é que as regras podem se tornar fins em si mesmas, ou seja, enfatizar tanto a regra que aí você leva mais em consideração o regulamento, a norma, do que o indivíduo. Então, é uma limitação, até hoje, né, do modelo burocrático. E uma vez estabelecido algo, é difícil você fazer um reajuste no modelo, então não há justamente devido à pouca flexibilidade do modelo. Então, o modelo burocrático do Weber trouxe grandes contribuições para os nossos dias. E ele era baseado em regras, na impessoalidade, na divisão do trabalho, na estrutura de autoridade, na hierarquia e na racionalidade. Então, hoje, ainda muitas organizações adotam o modelo burocrático e a grande questão é em que medida, né? Para ver, porque é necessário que você tenha limites para que a burocracia não se transforme em um fim em si mesma. Mas também, numa organização, não dá simplesmente para você descartar totalmente, não usar nada de burocracia, não padronizar nada, não ter normatividade para nada, não ter resolução para nada, não ter regulamento para nada, regras, porque esse sistema de regramento, de regulamentação, faz parte de uma organização formal e, se bem utilizado na medida certa, é sim capaz de trazer resultados positivos. Agora, o excesso, né, o excesso de papel, o excesso de burocracia em si, isso sim é uma disfunção, isso sim precisa ser verificado. Inclusive, há
muitos teóricos que falam sobre as disfunções do modelo burocrático do Weber, né? Por exemplo, o Merton é um dos que mencionam essas limitações, essas disfunções do modelo burocrático weberiano. Muito bem, nossa próxima figura, nosso próximo teórico nesse mundo das teorias da administração é o francês Henri Fayol. Fayol é considerado por muitos um dos principais responsáveis pelo próprio conceito que temos de administração hoje em dia. Ele mencionava a existência de 5 funções administrativas, e essas funções se confundem, elas formam o próprio conceito de administração, né? Lembrando que o Fayol é contemporâneo do Taylor, da mesma época do Taylor, porém sua obra demorou para ser traduzida, porque o Fayol desenvolveu suas atividades na França. Então, nesse sentido, demorou para que houvesse uma disseminação do seu conhecimento, apesar dele ser contemporâneo do Taylor, né? Assim como ocorreu com Weber, que também houve um certo atraso para que suas ideias caíssem aí, né, se tornassem de domínio público, né, no mundo organizacional. Então, o Fayol dizia que as 5 funções administrativas são o planejamento, que é a previsão, né, você criar o plano com os objetivos que você almeja, a organização, que é você buscar os recursos necessários para isso, recursos materiais, humanos, para que o plano seja transformado em ação, o comando, que hoje em dia nós chamamos de liderança, né? Que é a direção, que é a pessoa que vai passar as determinações, as orientações aos empregados para a obtenção dos resultados. Essa expressão assim mais militarizada do Fayol, comando, é porque ele estava no início do século XX, cabe lembrar, né? A coordenação, que está relacionada aí à união harmônica, né, entre as atividades e os esforços organizacionais, e o controle, que é tão somente verificar se os objetivos estabelecidos estão ou não sendo alcançados. Então vejam, o Fayol ele trouxe esse modelo, essas funções que se confundem, essas são as funções da administração em si, fazem parte do conceito de administração. Então, por si só, isso já seria uma grande contribuição do Fayol. Ele também estabeleceu as atividades e operações das empresas, né, de uma empresa, e as dividiu assim nas operações técnicas, né, atividades técnicas, relacionadas à transformação e produção, as comerciais, que eram as transações de compra e venda, as financeiras, relacionadas ao uso, né, ao bom uso do capital, as contábeis, que dizem respeito a controle, registro, né, despesas, inventários, balanços, custos, estatísticas, as de segurança, relacionadas à proteção e à preservação das pessoas e do patrimônio, e as funções administrativas, que são relacionadas com essas que eu mencionei há pouco, as funções administrativas em si, o próprio conceito de administração. Então vejam que o Fayol trouxe grande contribuição, ele dava ênfase a essas funções administrativas, porque entendia que ela influenciava todas as demais, e elas receberam aí prioridade por parte do Fayol, que inclusive as exerceu, né? E outra coisa interessante são os 14 princípios de administração do Fayol. Eu não vou explicar todos detalhadamente, porque vocês podem buscar na internet, mas os princípios são a divisão do trabalho, disciplina, autoridade e responsabilidade, a unidade de comando, de direção, a subordinação do interesse individual ao interesse geral. Eu particularmente gosto muito desse princípio, né? Os objetivos organizacionais sobrepujam os interesses individuais, né? Os objetivos individuais. A centralização, a cadeia escalar,
a ordem, equidade, iniciativa, espírito de equipe, estabilidade do pessoal no cargo, o modelo de remuneração em si, que ele achava que deveria ser justo e não explorativo, e recompensar o bom desempenho. Enfim, o Fayol tinha os seus clássicos 14 princípios gerais da administração que vocês podem facilmente achar na internet. Então, o Henri Fayol faleceu em 1925, né? O Weber faleceu em 1920, ele faleceu um pouquinho depois, em 25. E ele tinha formação em engenharia de Minas e trabalhou na indústria da mineração, carvão e aço, né, durante muito tempo. Inclusive, ele teve uma carreira longa. Começou como engenheiro e terminou como diretor. Então, ao longo desse tempo, ele pôde desenvolver aí todo o seu conhecimento na área da gestão. E em 1916, com 70 anos, é que ele veio publicar o seu primeiro livro, né, que é a Administração Geral e Industrial. Talvez se ele tivesse publicado sua obra antes, tivesse sido conhecido mais rapidamente, né? Mas, além de ter publicado tardiamente, demorou também para que a obra fosse traduzida, né, do francês para o inglês, e os seus princípios, até hoje válidos, apesar de contemporâneos do Taylor, o Taylor acabou prevalecendo à época e ficando aí com o título de pai da administração, né? Científica. Mas há autores que mencionam que o Fayol é considerado o pai da administração moderna, né? O livro do Reinaldo Silva, Teorias da Administração, isso é mencionado. O Fayol é considerado o pai da administração moderna e tem 80% mais aplicação do que o Taylor, apesar de ambos serem da mesma época. Então fica aqui estampada a predileção do autor pelo Fayol, né, em detrimento ao Taylor. O livro dele, A Administração Industrial Geral, trata da importância do ensino da administração e também sobre os princípios e elementos da administração. Então, da mesma forma que o livro Princípios da Administração Científica do Taylor, esse livro, A Administração Industrial Geral, também pode ser adquirido. E vocês podem encontrar muitos comentários sobre ele na internet. Bom, então os conceitos-chave da teoria clássica ou gestão administrativa do Fayol são as 5 funções da administração administrativas, né, que fazem parte do próprio conceito de administração: previsão, planejamento, organização, comando, coordenação e controle. Os 14 princípios da administração do Fayol, né? Os 14 princípios que eu mencionei de uma forma rápida são os princípios gerais da administração, segundo ele. Os executivos formulam o propósito da organização, protegem os empregados e mantêm as comunicações. Os administradores devem responder aos acontecimentos que se modificam. Então, são expressões aí, respostas a mudanças, propósito da organização, a administração enquanto profissão, enquanto ciência, enquanto uma coisa que se ensina, são contribuições aí claras do Fayol, né? Ele via a administração como uma profissão que deve ser treinada e desenvolvida, deve, inclusive. Estamos aqui estudando a administração, temos aí um agradecimento especial ao Fayol. Enfatizava os amplos aspectos de políticas dos administradores de nível mais elevado, né, da alta gerência, da diretoria, e oferecia prescrições administrativas universais, né? Então, o Fayol ele trouxe grandes contribuições à administração de uma forma geral. As limitações é que essas prescrições universais necessitavam de qualificação, né? Porque há fatores ambientais, tecnológicos e de pessoal que também precisam ser considerados. Não é pura e simplesmente você fazer essas prescrições, fazer essas recomendações administrativas universais e pronto. Você tem que adequar isso a cada caso, as variáveis
e isso foi muito criticado por ele fazer essas prescrições de uma forma geral. Né? Então, fazendo um comparativo entre os três autores, entre o Taylor, entre o Fayol e o Weber, né, que nós conversamos hoje sobre eles, nós podemos dizer que a ênfase do Fayol era na estrutura da organização, ao passo que a do Taylor era na definição das tarefas dos empregados, e a do Weber era na organização como um todo, né, na estrutura organizacional como um todo. Lembrando que o Fayol tinha um foco no gerente, né? O Taylor no empregado, o Weber na organização como um todo. As vantagens, por assim dizer, né, dos três, o Taylor, a vantagem da teoria dele é que promovia a produtividade e a eficiência. A do Fayol, a estrutura organizacional bem definida, e a profissionalização da administração, dos papéis gerenciais. E do Weber era a busca por eficiência e por consistência, por previsibilidade. Né? Como desvantagens, né, nós podemos dizer que o Taylor ele subestimou as necessidades sociais, né, ele teve pressupostos motivacionais muito simplistas, como diriam os seus críticos. A do Fayol é que o foco ficou interno e uma ênfase excessiva no comportamento racional do gerente. E do Weber, né, seu modelo burocrático, era um modelo muito rígido e, dentre as disfunções, poderia causar lentidão e desprestigiar as pessoas, colocando as pessoas em segundo plano, né? Em primeiro lugar vinha a regra, vinha a norma, vinha toda essa parte processual e em segundo lugar é que viriam as pessoas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo que foi feito sobre esses três grandes nomes da administração. Há outros como Ford, que eu peço que depois vocês deem uma olhada, que é um dos seguidores aí dessa escola clássica também, né? E que também trouxe contribuições, o Fordismo, né? E o seu modelo de produção em massa. Inclusive o Ford é considerado como um apóstolo da produção em massa, e vocês podem observar isso em vários textos e livros e ensaios que constam na internet. Mas por hora vamos ficar só nessa explicação da administração científica do Taylor, da teoria da burocracia do Max Weber e da gestão administrativa ou escola clássica do Henri Fayol. Prezados, até o próximo. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo.